novamente de veículo eletrificado, elétrico, né? Com uma diferença muito grande. Eu não vou falar sozinho. Hoje eu trouxe o gerente da primeira marca de veículos elétricos, eletrificados e tal, que vai montar em Anápolis. O restante, veículo híbrido, tem um ou outro veículo elétrico, mas tem muito veículo a combustão, mas essa é conhecida e tem feito muito barulho no mercado nacional e tem feito as empresas antigas que estão aí no mercado se mexer. E é uma pessoa que já esteve conosco, que conhece muito de carro, que vive no mundo automotivo há muito tempo, e que agora chegou para mim e falou assim: Valeriano, hello tomorrow. Heine, seja bem-vindo, muito obrigado novamente do Motoricia. Faça o seu amanhã hoje. Olá, Valério, tudo bem? Produção, um abraço. Audiência do Motoricia, aquele abraço. Espero vocês lá na GWM, loja prevista para inaugurar em torno de fevereiro, por aí. Enquanto isso, nós estamos hospedados na Peugeot, que é do Grupo Navesa, para atender, para mostrar, para fazer o que nós nos propusemos a fazer, que é trazer a novidade, trazer o amanhã para hoje, aqui para Anápolis. O Heine é uma pessoa que está sempre presente com a gente, né? Meu amigo, graças a Deus, posso falar assim. Eu também posso. E ele agora saiu da antiga empresa que ele estava e vai comandar a GWM aqui em Anápolis, com certeza, com muito sucesso. E aí, mais do que de preço, eu falei: Heine, vem cá, conta pra gente como é que vai ser, qual a expectativa para o ano que vem. Expectativa de novos lançamentos, expectativa de vendas, como é que vai ser tudo? Então, eu quero deixar os microfones abertos, eu vou te interromper vez por outra, mas assim nós queremos ouvir. Bom, Valério, é o seguinte, a GWM chegou no Brasil e ela trouxe, em princípio, uma linha de 3 modelos de SUV. O Heavy, que é um modelo híbrido, leve, motor a combustão e o motor elétrico. Potência combinada de 243 cavalos. A marca que a GWM entrou no Brasil é a Haval. Haval. A Haval, e ela tem esses 3 modelos. Trouxe inicialmente os 3 modelos. E também o PHEV, que é um motor, que é um carro com 2 motores e o motor a combustão, plug-in. E o GT, que é um carro, a mesma base do PHEV, porém, ele tem a carroceria mais esportiva, estilo coupé, com 393 cavalos, também plug-in. O PHEV, ele tem, você disse que ele tem 2 motores. São 3 motores. 3, 2 atrás, 2 motores elétricos, um na frente e outro atrás, e o motor a combustão. Daí a tração 4x4 sob demanda. Que é a mesma motorização do PHEV. Do GT. Não, do GT e o PHEV tem a mesma motorização. O Heavy só tem 2 motores, um elétrico e um combustão. O Haval Heavy, ele é híbrido. Híbrido leve. De regeneração. Ele é regenerativo. E o Haval Heavy, é plug-in. Ele é plug-in. Ele você recarrega, e o GT? Mas ele regenera também na frenagem. Sim, e o GT? O GT também. Ele é plug-in? Plug-in também. Ah, tá. Então, e após isso, trouxe também agora, chegou o Hora. Na versão GT, o Hora 3 na versão GT e na versão Skin. Com apelo mais esportivo que o GT e o Skin. Carros com preços altamente competitivos. O Hora Skin, 150 mil. Um carro elétrico, totalmente elétrico. Totalmente elétrico. Com autonomia de 310 quilômetros o Skin e 400 o GT. É um carro maravilhoso. Então o GT ele tem uma bateria mais potente? Tem. Para ter uma autonomia maior. E ele tem, assim, em termos de torque, ele tem quanto de torque? Você lembra? Ele vai com 27 de torque. Aquele carrinho pequenininho daquele jeito.
O PHEV vai com 77,8 de torque. 77 torque. E 393 cavalos. É muita coisa. É brincadeira o carro. E se você dirigiu comigo aquele carro, o Heavy, e o PHEV ainda vamos fazer um teste com ele, mas o painel, o segundo painel dele, o painel maior, você tem todo o controle do carro. Você controla do ar-condicionado ao modo de dirigir, ao modo de direção, tudo você controla no carro. Modo de frenagem, modo de arrancada, tudo você controla no carro. Sem contar que você também usa o comando de voz para fazer algumas coisas. Aliás, eu vou te interromper sempre, Sim, né? claro. Aliás, uma coisa muito legal. Eu perguntei para ele, eu estava dirigindo o Heavy. O Heavy. E aí eu falei, o teto solar imenso, panorâmico. Aí coloquei a mão, abriu e falou, para que você está fazendo isso? Sabe nada, inocente. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, peraí, Heavy, fechar tela do teto solar. Aí ele fecha só a telinha. Depois fecha o teto solar, ele fecha o teto solar. Então você não precisa nem olhar para cima, tocar no botão para fechar, abrir, não. Basta você falar com ele. Olha, e ele é obediente. É obediente, né? ele obedece. Você fala, olá, Ravel, fechar teto solar. Aí ele vai e responde e fecha o teto solar. Agora, assim, amigo, o carro tem uma série de comandos, o carro é fantástico, foge de tudo que você conhece. E o importante é você ir fazer um test drive para você entender o que o carro te oferece. O conceito de carro mudou. As pessoas às vezes chegam assim, é uma tendência o carro elétrico. Não, não é mais tendência, é uma realidade. Por isso que a GWM fala, faça o amanhã hoje. Então não tem mais, não é, todo já é uma realidade. Essas duas marcas chinesas entraram muito forte aqui no Brasil. No segmento de SUV híbrido, a GWM está muito bem posicionada, acima de 7%. Parar de bater seu negócio aí, porque senão vai sair tudo do microfone e você vai falar que a culpa é minha. Não vou falar. Ele falando em tecnologia, não pode fazer isso, né? Então, assim, é muito comando, o carro é fantástico, é um sonho de estacionar sozinho, que não é muita novidade, mas já estaciona sozinho. Te contar uma história que eu não falei naquele dia. Se você sair a um determinado espaço e esquecer alguma coisa, você dá um comando, ele volta de ré para buscar, tipo o celular que você esqueceu. Sara, desce aí, tá meu celular. Ele volta de ré e você pega o celular e vai embora. Peraí. Muita hora nessa calma. Explica melhor. Assim, talvez eu já tenha lido sobre isso, mas os amigos... mas você entrou no carro, saiu com pressa para encontrar comigo, esqueceu o celular. Aí dá um comando, ele volta... Mas quantos 28 metros mais ou menos ele volta para poder você pegar o celular, faz o mesmo percurso. De ré, você pega o celular e vai embora de novo. Então o carro é ultra inteligente. A IA está dentro do carro de ponta a ponta. Muito interessante. E ele volta sozinho? Volta sozinho. Do jeito que ele estaciona sozinho, também ele volta sozinho. Como eu falei, é uma mudança de conceito. É um choque para quem viveu muito tempo trabalhando no segmento automotivo, fazendo e tendo um tipo de linguagem, muito embora eu quero frisar aqui que a Fiat tem uma tecnologia embarcada muito grande, mas já nos prepara para esse futuro que hoje já estou nele, né? Então, assim, a dificuldade foi menor, mas foi uma quebra de conceito muito grande. Paradigma, pois porque você fica falando essas coisas de 40 anos de mercado, o pessoal vai achar você mais velho do que né? Não, eu comecei no berço. Menor aprendiz. Mas assim, você passou por tantas marcas, por tantas alterações, porque 40 anos de mercado, você trabalhou com carburador, você pegou a era do carburador. Platinado. Você pegou a era do single point. Sim. Depois multipoint, que são os bico injetores, que foi a introdução do bico injetor no mercado. E agora você está pegando a era do veículo elétrico. Isso. Diante disso tudo que você já passou, eu sei que a tecnologia é uma coisa que enche os olhos da gente, porque
é de encabular, né? Você fala com o carro abre teto, fecha teto, você faz um comando, o carro dá ré sozinho para onde você estava originalmente. Então, você faz uma curva, se você está em uma velocidade muito grande, ele detecta, ele desacelera, ele vai freando devagar. Quer dizer, a segurança ativa no veículo também é muito grande, né? Detector de ponto cego, é uma coisa assim... Aliás, esse é o tema do nosso coluna no Jornal Contexto dessa semana, tá? Numa audiência como você tem, eu convido sempre o cliente a ir testar o carro para ele ver. Se eu falar tudo que o carro tem aqui, já vi, já sei o que é. Não sabe. Você vai lá ver. Vamos conversar assim, contar a história para que ele possa ir lá ver o carro, testar o carro. É um carro que quando você testa, você se surpreende. Quantas vezes eu saí em test drive com clientes e eles se surpreendem com o carro? Abre a tela, aperta, te dá um comando, aqui, ali. Você quer fazer o quê? Quer o carro mais assim, mais agressivo, o carro normal, o carro, uma condição econômica, condição mais esporte, você vai e coloca no modo esporte e você sente a arrancada do GT, que é uma coisa brutal. Então, tem vários recursos dentro dessa nova tecnologia que eu acredito que a tendência ainda é avançar muito mais ainda, para que dê o prazer de dirigir, a segurança, sem falar na segurança do carro, porque a segurança ativa e passiva que é imensa. Então, hoje são produtos realmente avançadíssimos e que dá o prazer de dirigir, não tira o prazer de dirigir. Muita gente diz assim, mas se o carro... Não esquece. Vamos raciocinar dentro de um contexto atual, um contexto de evolução, de revolução, melhor dizendo. Porque a evolução já foi, nós estamos agora com a revolução. Então, a velocidade de tudo isso é muito grande. E não só isso, né? Hoje, a gente precisa entender a quantidade de veículos muito maior nas ruas, a quantidade de motocicletas muito maior nas ruas. Agora nós estamos numa pegada de verde, muita gente andando de bicicleta, patins, e isso é perigoso. Desculpa. Quanto mais a gente tiver assistência nos veículos para nos auxiliar, melhor é. E aí vem a tecnologia também com eletricidade, com híbrido, com hidrogênio. Nós, no meu entender, né? Nós temos a melhor tecnologia verde do mundo, que é o álcool. Para mim, o carro a álcool é o carro mais ecológico que existe. É difícil alguém me dobrar isso, a não ser o carro a hidrogênio. Porque aí eu sempre defendi, desde algum tempo, o etanol o híbrido com etanol com combustão. Desde que se busque fazer motores mais leves, com mais tecnologia, usando o etanol e o motor elétrico. Então você vai ter um carro limpo, um carro verde realmente, porque você tem um plantio de etanol muito grande, é reaproveitado, não emite nada para nenhum impureza para o ar, na atmosfera, e você faz um trabalho muito bom. Esses dois tem uma potência bacana, porque o álcool tem um poder de detonação muito maior do que a gasolina. Queima muito melhor. Então, assim, até o próprio motor ele fica mais limpo, né? Então, eu sempre defendi essa tecnologia. E acho que algumas montadoras no Brasil estão já trabalhando em cima disso para poder ter um resultado bacana nisso aí. A precursora, nesse caso, a Toyota, né? Que tem o híbrido a álcool. Exato. Que no caso do Toyota, do sedã, do Corolla Sedã, Cross. Do Corolla Cross. Não sei se o Yaris também vai vir com... Provavelmente. Eu imagino que sim, agora, até porque eles vão lançar uma mini SUV do Yaris. Né? O grande diferencial desses carros da GWM é o preço. Altamente competitivo. Está escrito aqui no meu... Com potência, com tudo. SUV, que é a realidade do mercado, todo mundo busca um SUV. E você tem ele 4x2, tem 4x4, ou 4x4 sob demanda. Então, assim, eu acho que são produtos que realmente... AWD. É AWD. All-Wheel Drive. All-Wheel Drive. Então, você tem produtos que atendem a necessidade do mercado. Agora, o que você pensa, ou o que você ouviu, porque você está agora no meio, né? A respeito do retorno do imposto.
Qual o impacto que isso vai ter? Olha, Eu vou perguntar e vou complementar, até para você trabalhar um pouco mais com o assunto, porque eu vejo que o imposto vai retornar para 35% gradativamente, mas também nós estamos tendo redução de juros. Isso também ajuda na hora de comprar. Por quê? Porque não adianta você ter um carro barato com imposto com o juro lá em cima, porque se você for financiar, vai ficar uma prestação cara. E se você tiver um carro um pouquinho mais caro, mas com o juro lá embaixo, fica até melhor de comprar. Essa combinação que você falou é uma saída, uma solução fantástica. Inclusive, hoje nós temos taxa 0 para 24 meses com 60% de entrada na linha Heavy, certo? O aumento de imposto, isso é realidade, já vem agora em janeiro. Mas aí ele vai aumentar só um pouco. Em princípio 10% e 12%. É provável que nesse primeiro momento haja uma absorção. A Volvo está falando que não, né? Das montadoras. É uma expectativa. Não se falou, já se trabalha com preços majorados. Majorados. E eu acho uma medida, na verdade, uma medida política, porque a Anfávia fez uma carga muito forte, né? Muito forte. Em vez de buscar a saída que seria trabalhar, forçar as montadoras que já estão no Brasil a buscar a tecnologia atual, ele quer atrapalhar, quer penalizar quem está vindo. E, inclusive, estão vindo, pelo menos as duas mais fortes do Brasil, estão vindo já com fábrica no Brasil. A GWM está com fábrica em Iracemópolis, e já tem planejamento de produzir provavelmente uma picape ano que vem. Então, nesse caso, ela já foge um pouco dos impostos, tá certo? Produzindo no Brasil. Eles estão tendo a mesma medida que tiveram em 96, quando aumentaram o imposto de importação para 70%. Era 35%, aumentaram para 70%. Mesma coisa que os Estados Unidos fez também, que aí depois criou lá Infinity e tantas outras marcas. Cada uma japonesa tem uma divisão específica para os Estados Unidos. Para poder ficar lá, né? Exatamente, com fábrica própria e tal. Tem as medidas restritivas, mas tem também a procura por soluções que acabam sendo encontradas para que possa não haver perda de mercado e nem interrupção do processo, né? Então, é uma coisa, toda vez a gente sabe que aumento de imposto é um negócio que não é benéfico, né? Só aumentou o imposto já cria um ranço naquela coisa, não é positivo. Mas vamos conviver com isso, vamos procurar soluções para que o cliente não perca e não seja penalizado na compra desses produtos. Dentro da expectativa de vocês lá, hoje, por exemplo, a Toyota tem a empresa de aluguel de veículos dela, a Volkswagen tem a marca dela de aluguel de veículos, a Renault tem a marca dela, a Nissan tem, BMW tem, Mercedes tem. Todas as montadoras estão tendo marcas próprias para alugar aquilo que a gente chama de... Contrato de compra por contrato, todo esse portfólio... É o anual, né? Você não precisa comprar o veículo, você aluga anualmente. Você ouviu alguma coisa disso lá? Porque existe já um veículos planejamento. Elétricos a gente... Não, mas já existe um planejamento. Eles estão se instalando. Começa a produção provavelmente ano que vem. E de acordo com o planejamento da fábrica, essas coisas vão surgindo. Desculpe, essas coisas vão surgindo. E não está fora, porque hoje o mercado também, já existe um mercado para isso, né? Para comprar, fazer compra por assinatura, aluguel, enfim. Assinatura, muito obrigado, é isso. Né? Acredito que no momento mais assim apropriado, essas ofertas estarão em prática. Agora, todo mundo fala, isso está na mídia, vários locais, a respeito do subsídio dado pelo governo chinês para as montadoras chinesas, para que elas expandam, porque mesmo dentro do mercado deles, os veículos mais caros estão ficando difíceis de ser vendidos. Inclusive, eu li uma reportagem outro dia só a respeito disso. E
Eu vejo que vocês estão trazendo também, eu não acredito, para mim, veículo, aí é opinião do Valeriano, né? Eu acredito que o veículo eletrificado ele tem o seu nicho de mercado, e aí ele vai se dar muito bem nesse nicho de mercado, vai crescer nesse nicho de mercado, mas ele é nichado, assim como o veículo de superpotente, ele é nichado, ele tem o nicho dele. Porque eu acho que o veículo elétrico está muito barato, opinião minha, em comparação aos demais veículos que a gente tem, e essa revolução não é só no Brasil. Em todos os lugares o veículo elétrico, tanto que a Tesla sentiu pra caramba. A Tesla estava oferecendo veículo nos Estados Unidos 85, 75, 100 mil dólares, tá? E aí o pessoal entrou lá com um carro de 45, 50. Então isso influencia muito. Nós estávamos aqui, a Chery e a Jack eram os veículos que a gente tinha mais, tirando a Toyota, de veículos elétricos, né? A Toyota com o híbrido. E eu vi uma reportagem do dono da marca aqui no Brasil, da Jack, e ele falou, não adianta a gente querer achar que o veículo vai vender assim para todo mundo, não vai. Ele pensa, assim, nós pensamos mais ou menos igual, eu já estava pensando antes, eu acho que eu devo ter ouvido ele falar alguma vez sobre isso, porque... e ele falou, a gente vende muito para taxista, a gente vende muito para Uber, e esse nicho de mercado também é interessante para rodar na cidade, porque o Brasil ainda não tem a quantidade suficiente de carregadores nas estradas e tudo mais para poder crescer o quanto precisa, a despeito de que eu estava lendo, só no mês de novembro foram para cá 3.900 e tantos veículos elétricos. Veja bem. 360% a mais do que o ano passado. E o que me chamou a atenção, Heine, não é nem 360% com relação ao ano passado. Porque se a gente for pegar o ano passado, as duas grandes, nem aqui estava fincada ainda como nós estamos hoje, né? O que me chamou a atenção foi 35% em cima do mês passado. Uhum. Aí é muita coisa. Com certeza, é um crescimento brutal. Mas veja bem, vamos considerar que os nossos veículos são caros. Muito. São caros. Então, quando os veículos chineses entraram com o preço normal de mercado, isso ficou evidenciado. Mas o preço dos nossos carros são caros demais. Mas o imposto, primeiro ponto. Um imposto pequeno. Né? Sim, mas em toda a Europa, principalmente na Europa, existe subsídio dado pelo governo para a compra de aquisição de carros elétricos, ok? Então faz com que ele fique mais barato. Então, porque a preocupação com o meio ambiente... Na Alemanha até 6 mil, né? Pois é, a preocupação com o meio ambiente, isso é claro, e eles buscam fortalecer a entrada desses produtos, ok? Então, o ponto é que existe uma balança aí que não consegue ter o equilíbrio porque o carro daqui é muito caro. Bom, vamos lá. Segundo ponto, eu acho que não é erro, não está errado os países que conseguem mandar carros para o Brasil e subsidiar os seus produtos. Você consegue ver que nos grandes mercados do mundo já existe uma certa saturação. Então tem que buscar novos mercados. O mercado brasileiro, independente da situação econômica e de todos os percalços que tem por aqui, é um mercado que, digamos, é um mercado futuro, um mercado de expansão. A GWM vende 2 milhões de carros, só a GWM, 2 milhões de carros na China. O Brasil, esse ano, deve passar de 2 milhões de vendas. 2.100. Eu acredito que chega a 2.100 se repetir a vendagem de novembro. Deve chegar a 2 milhões e 100 e alguma coisa. Número que não atinge há 3 anos. Não atingiu 19, não atingiu 20, 21, 22. E quanto ao cenário como um todo, eu acho que é necessário, até porque quando esses carros chegaram, muitas montadoras baixaram seus preços dos carros elétricos. Eu tenho uma montadora aí que o carro custava 200 e alguma coisa, caiu para 160.
Então tem gordura nisso aí? Eu não tem. posso falar que Não, é eu o não- é do 2008, não, né? Não, não pode falar. Ah, não. tá. Então Entendeu? eu não vou falar, Então, assim, não. essa é a realidade. Então, se você consegue criar um subsídio para trazer. Eu vi uma conta outro dia, porque por isso que eu acho que a Anfávia não está correta, que o imposto de importação é 35%. Quando você paga mais 5% de imposto lá fora, ele vai para 40%. Você paga de imposto aqui no Brasil, em torno de 45% de um carro é de imposto. Então, fica mais barato você exportar, né? Quer dizer, você importar o carro do que produzir aqui. E será que não fazem essa conta? É. Se eu pago mais imposto produzindo aqui, eu vou importar. Mas aí porque tudo bem, vem uma cadeia de geração de emprego e tal, essa mas coisa você toda não pode também. esquecer também que o governo, que aí é o mercado, né? O que eles estão fazendo? Você pode trazer o carro, importar ele, mas tem cotas. Sim, você também. E as cotas é que são os problemas, Você também né? pode fugir um pouco do imposto pelas cotas. Né? Tem um programa de cotas. Mas na velocidade que estão as vendas desses veículos, porque tem qualidade e tem preço, essas cotas vão se acabar rápido. O preço do veículo elétrico, eu acho assim, mais que competitivo. Eu estava vendo, essa semana eu fui levar uns carros e aí eu estava vendo o preço de carro 1.0 turbo. Para mais de 120 mil. É um absurdo um negócio desse. Aí você vai olhar, mas os outros carros não rodam lá. Estão aproveitando da gente, colocando... Porque não é só imposto, gente. A fábrica dá um bônus maravilhoso para quem vende carro. A concessionária, se ela fosse viver somente do percentual, podia esquecer, pode fechar tudo. Ou não é? Mais ou menos isso. Outra preocupação das pessoas no carro elétrico, mas eu vi isso ontem, eu posso viajar daqui para, se eu for viajar daqui para tal lugar assim, como é que eu faço? Já existe uma tranquilidade hoje para que você possa fazer a sua viagem com vários pontos que já tem o carregador para carros elétricos. Por exemplo, o Holt 60 já tem um carregador, já tem uma base lá para carregar. Você vai tranquilo, daqui para Uberlândia, você vai tranquilo, você tem tudo sem isso. preocupação. E a tendência, já tem empresas que estão fazendo esse trabalho. Vou trazer aqui, hein? Você não vai adiantando, não, que eu vou trazer aqui. Não vou falar nada, não, que você vai trazer aqui. Então, hoje não tem mais porquê, não tem nenhuma barreira para você comprar um carro elétrico. Você falou num carro 1.0 turbo de 120 e poucos mil. Eu te falo, o cliente, se comparar esse carro turbo de 120 e poucos mil com um Ora Skin de 150, com toda a tecnologia, toda a evolução, onde ele tem 5 anos de garantia, revisão de 12 mil ou 1 ano. Os carros da GWM têm também 8 anos ou 200 mil quilômetros de garantia da bateria elétrica. E que se tiver algum problema, é analisado o conjunto e troca o modo que está com problema. Tá certo? Então, assim, chegou. Não tem mais o que fazer. Eu acho que retroagir não retroage. Não vai nunca mais, não vai. Vai ter algumas adequações, inclusive, e tal, de mercado e tudo mais, mas é a realidade. A COP28, né? A COP28 terminou agora em Abu Dhabi, se não me engano. Eles falaram claramente sobre os veículos elétricos. E tem lá a recomendação para que haja um direcionamento para que ele cresça. Isso. A Ford, ela ganha dinheiro já fora do Brasil. Lá onde o pessoal tem maior briga na Europa, já ganha dinheiro com veículo elétrico. Falar em Ford, depois que ela reformulou, que ela se adequou ao novo princípio de mercado, 2 anos seguidos na América do Sul ela se tornou lucrativa, né? E só perdia, né?
Então, anos perdendo. Aí, né? você falou do nicho de mercado dos carros elétricos, o nicho que a Ford entrou é um nicho altamente lucrativo. E ela conseguiu ter resultado nisso aí. O que é o mercado? O mercado, a gente já conversou sobre isso, só tem duas formas, né? Ou você vende muito ganhando pouco, ou você vende pouco ganhando muito. Ela achou o meio termo disso aí. Exatamente. Então, ela está produzindo ou trazendo veículos maravilhosos mesmo. Quem anda de F-150 não quer andar de carro. Sim. É brincadeira. É uma caminhonete é um carro travestido de caminhonete, né? Tanto isso aquele Mustang elétrico, aquilo é um foguete. Olha, eu vi aquele carro, mas eu não sei não. O GT, eu acho que fala mais do que ele. Saudosista! O GT fala mais você do tá que trabalhando em carro elétrico, então, você não vem com essa não. O Ramon GT fala mais do que ele. Mas o Heine, nós temos aí uma quantidade de marcas imensa chegando esse ano que vem. Tem. Nós temos marca de tudo quanto é lado do mundo, né? Inclusive, nós falamos, eu estou tentando lembrar, não é Tchecoslováquia, tem uma outra marca que está entrando aí, e tem uma que está prometendo que o veículo dela vai fazer 1.200 quilômetros com uma carga. Eu vi isso também, essa semana. Essa marca, ela entrando no Brasil, que ela acho que é a Ceres, né? Ou é perto dela ali. Se ela entrar no Brasil com 1.200 quilômetros, com um veículo, igual eles estão falando, entre 200 e 270 mil, vai ficar difícil para vocês, porque aí é um concorrente... Não, veja só, 1.200 quilômetros e 1.050, a diferença é de 150 quilômetros. Não, mas ele é só elétrico, ele não é plug-in. Tá. Ele não é LED. Mas assim, é que eu digo a você, existe uma evolução, esse mercado de eletrificação, dos carros elétricos, está em constante evolução, não está parando, tem constante evolução. Chega a 1.200, daqui a pouco vai chegar a 1.500, daqui a pouco você vai ficar com quilometragem ilimitada, porque a evolução chegou com força, sabendo quais são as necessidades. Uma coisa é você fazer um carro, vamos lá, você produzir um carro para o mercado americano. A Tesla e outras que estão entrando lá, a cada 50 quilômetros dos Estados Unidos você tem um posto de apoio. Com carregador, com combustível, com tudo. Diferente aqui do Brasil. Então, se você vem para o Brasil, sabendo da dimensão territorial, da geografia do Brasil, você tem que fazer um produto adaptável ao que você, ao que você vai usar, tá certo? Então, vai 1.200 quilômetros, daqui para onde? Você não chega em Salvador, tá certo? Então, daqui um dia você vai São Paulo você vai bonito, né? Já é um grande avanço. Mas você precisa ir mais além. Então, vai haver estudos e evoluções nesse sentido, eu não tenho dúvida disso. Mas 1.200 quilômetros, mesmo para um país continental como o nosso, ele vai atender uma gama de pessoas imensa. Eu posso dizer para você que eu acho que vai passar de 80%. Por quê? Porque mesmo aqueles representantes comerciais, como eu fui, que rodavam todos os dias de carro, o trajeto nosso, ele hoje não passa de 300 e poucos quilômetros, porque fica improdutivo, até para o próprio representante. Então, é uma grande evolução. A despeito de eu achar ainda que o híbrido é melhor. O híbrido parece que é uma solução melhor, mesmo que ele seja plug-in. Porque você trabalha com os dois combustíveis e a transição, no meu entender, deveria ser feita só com híbrido. Ela está sendo muito rápida. Você falou num ponto aí do preço do carro e quais os segmentos que ele podia também estar atendendo. Quando nós falamos de facilidades para o mercado, nós entendemos que alguns segmentos, alguns nichos desse mercado, como transporte, Uber, táxi, teriam que ter um combustível muito mais barato para que eles pudessem fazer o trabalho deles com mais qualificação. Claro. Né? E acredito eu que mais tarde os veículos elétricos ou
híbridos, eles vão estar com preço tão acessíveis que esses segmentos possam estar usando isso. Caminhão. Nosso transporte todo é feito à base de caminhão. Se você começar a trazer eletrificação para os caminhões, você vai ter carga mais barata. Consequentemente, você vai diminuir o produto na ponta. Né? O que eu acho que isso aí, a gente precisa de política, né? Sim. E precisa também de que as pessoas façam as coisas da forma um pouco escalonada. Eu, no meu entender, o pessoal está querendo avançar na Lua demais. Devia ir devagarzinho. Por exemplo, vamos falar de caminhão, porque foi um assunto que eu discuti ontem. A Volkswagen já tem caminhão elétrico, né? E já tem caminhão automático também, que eu acho que é uma coisa fenomenal. Se você pega um caminhão, qual que é a média de caminhão rodar, esse que faz entrega, esse que é a grande maioria dos caminhões leves? 200 km por dia, 200 e pouco. Por aí. Quando a gente montou uma frota aqui, eu estava buscando caminhões elétricos para a gente rodar na cidade somente com caminhão elétrico. Mas isso tem 10 anos, 12 anos. E quem fabricava à época era somente a Iveco. Ela tinha um caminhão elétrico, só que não estava disponibilizado para o mercado brasileiro. E a autonomia era pequena e a carga era igual aquele celular antigo, tinha que deixar 24 horas quase carregando. O que hoje é incabível, né? Hoje, se você tiver aí um carregador 120, 130, né? Ele vai carregar aí... 5 horas. Não demora isso tudo. Não. Ele dá 80% em menos de 1 hora. Isso. Mas se você... Aquela história, se chegou bateria o carro, full, parou. Aí você botou o carro, plugou o carro, no outro dia de manhã cedo você vai embora. Aí é tranquilo. Agora, se você tiver no restaurante, nas estradas, como a gente estava conversando aqui, você vai parar para almoçar, você vai gastar aí 40 minutos, 1 hora. E já carregou. Você carregou 80 minutos. Exatamente. Você vai para o destino. Você vai para qualquer lugar. Aí você vai para qualquer lugar. Hoje não existe mais, por mais que queira dificultar o acesso ao carro híbrido ou elétrico, não tem jeito. Não tem dificuldade. Está super acessível. Exatamente. Bem, olha, eu quero agradecer imensamente a sua vinda aqui. Eu acho que nós temos assunto ainda por muito tempo. Eu estou muito feliz que você está de casa nova. Eu acho que os amigos vão sentir isso quando forem conversar com você. A gente já pode fazer o convite antecipado, porque eu acho que vocês vão inaugurar em fevereiro mesmo. A GWM, ela tem muito a oferecer para o mercado. Eu sei que você é um cara agressivo, você gosta de fazer negócio, você parte para cima e honra as coisas que faz. Eu sou testemunha disso, né? Então, que Deus abençoe sua estada lá, que você seja muito feliz, que você traga grandes frutos para o grupo que te contratou, porque a expectativa é essa também. Grupo Navesa. Então, eu preciso deixar bem claro aqui para essa audiência maravilhosa que o prazer de estar aqui é meu. Agradeço você mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com você, falando de um assunto que a gente quase que gosta, né? Quase, né? Que gosta. Se a gente gostasse, então, ia ser uma semana de bate-papo. Todas as vezes que encontra, a gente quase conversa sobre carro, né? Sobre carro. Então, me põe à sua disposição, agradeço de coração, e vamos torcer para que em fevereiro realmente a Navesa GWM na Avenida Brasil esteja aberta, funcionando, para poder receber todo mundo. É isso aí, todo mundo. E vale a pena conhecer. Os carros da GWM estão atualmente compartilhando o espaço com a Peugeot Citroën, que nós vamos entrevistar no próximo programa aqui, o Luiz, gerente da Peugeot Citroën em Anápolis, porque é uma marca que há muito tempo não vinha para a cidade com uma representatividade, né? E vocês estão compartilhando, porque fazem parte do meu grupo, né? Que fica ali junto com a Ford, que também é do Grupo Navesa. Com certeza. Então, vale a pena ir conhecer. Acho que daqui uns dias também nós vamos ter outra marca em Anápolis, e isso vai trazer para o mercado, a concorrência, cada vez mais
possibilidades de escolha. Isso para nós, usuários, clientes, para eles não, para eles vão brigar bastante lá, como é que vai ser. Mas para nós, clientes, é muito bom. E eu acho que até para as marcas, isso é salutar, porque quando você tem concorrência, você tem que se virar para poder evoluir. A concorrência faz com que você se qualifique mais, que você melhore cada dia. Processo de melhoria contínua. Então, a concorrência está aí para isso e você tem que se melhorar para poder você estar dentro desse barco aí. Muito obrigado, amigos, por ter ficado conosco até agora, por ter tido a paciência de ouvir esse programa gostoso. Acho que vocês sentiram que que tem alguma coisa no ar para o próximo. O Heine tem o microfone aberto para quando ele quiser aqui, ele sabe disso, porque eu acho que a gente tem que trazer informação. Quando tiver notícias sobre a caminhonete, nós vamos trazer notícias sobre a caminhonete também. E fique conosco, nos acompanhe no 2 em 1, nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe nas redes sociais do Insta e nos acompanhe também no Jornal Contexto, na coluna semanal que nós temos lá. Grande abraço, obrigado, Heine, mais uma vez. Grande obrigado a você. Que venha a GWM, nós merecemos. Um abraço.